Caros amigos, boa noite. Que nós então possamos, todos nós, ficar em paz, que este possa ser um encontro bastante agradável para todos nós, mas acima de tudo que seja proveitoso. No ano de 1985, foi lançado um livro chamado A Hora da Verdade. Este livro, que foi um best-seller na época e durante muitos anos, era de autoria de um sueco chamado Ian Carlsson. Esse cidadão era, naquela época, presidente de uma das grandes companhias de aviação da Europa, uma empresa sueca chamada SAS, que tinha em torno de 10 milhões de clientes. O que me leva a recordar este livro no início das nossas reflexões são dois fatores. Primeiro, que ele começa logo nas primeiras páginas, antes de o autor começar propriamente o texto do livro, uma frase de efeito que normalmente é colocada por quase todos os autores. A dele diz assim: o indivíduo que não recebeu informações não pode assumir responsabilidades. Um homem que está de posse das informações não pode deixar de assumir responsabilidades. E eu quero lembrar também que se tratava, obviamente, de um livro voltado para a área empresarial, com caráter eminentemente motivacional. Nota-se claramente, qualquer um de nós é capaz de perceber isso, que essa frase não é original dele. As palavras podem ser, mas o pensamento, a ideia que está embutida na frase é muito antiga. É coisa que vem de milênios. É a ideia da responsabilidade associada ao conhecimento. Jesus falou disso amplamente. Nós encontramos esse conceito nos evangelhos em diversas oportunidades, em diversas passagens, em diversos locais. Basta que nos lembremos, por exemplo, de uma vez em que ele censurava fariseus, dizendo a eles, porque eles disseram a ele: você está dizendo que nós somos cegos? E ele disse: não, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Agora, como vocês dizem que enxergam, então o pecado permanece em vocês. Essa foi uma das oportunidades. E outra, facilmente, que vem facilmente à nossa mente, é quando ele fala: muito será pedido, a quem mais foi dado. Esta, naturalmente, tem um sentido muito mais amplo do que apenas essa ideia, mas ela está aí dentro também. Quem mais recebeu, mais contas terá que prestar. A ideia do conhecimento associada à responsabilidade também está presente. E a doutrina espírita, evidentemente, como não podia deixar de ser, trata disso ainda com um detalhamento maior. São inúmeras as citações, são inúmeros os pontos na codificação de Allan Kardec em que nós encontramos esse conceito largamente explorado, desenvolvido. Eu vou me referir inicialmente a uma pergunta e em torno dela a gente eu pretendo desenvolver alguns pensamentos. Aqui é um dos lugares, nessa pergunta 780, com os seus desdobramentos A e B, é um dos locais onde
esse assunto aparece. Essa indagação, é fácil lembrar, está situada no capítulo da Lei do Progresso, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Logo no começo do capítulo, ali pelo segundo subtítulo, a marcha do progresso. E a indagação número 780 é a seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Trata-se naturalmente do desenvolvimento de uma ideia que já vinha sendo explorada um pouquinho antes, acerca daquela questão tão conhecida nossa, desenvolvida também por Emmanuel e por tantos outros, acerca das duas asas do desenvolvimento do ser humano, a asa da inteligência e a asa da moral ou do amor. Então Kardec pergunta naturalmente se o progresso moral acompanharia sempre o progresso intelectual, dado que ele já havia compreendido que o progresso intelectual, com a maior frequência, vem antes. Eles quase sempre vêm antes. E os Espíritos responderam: é a sua consequência. Então é uma confirmação. O progresso moral resultando do progresso intelectual. É a sua consequência, mas não o segue sempre de forma imediata. Então, se a gente quiser simbolizar isso de uma forma visual, nós podemos traçar duas linhas. Uma para o progresso da inteligência e outra para o progresso moral. E podemos situá-las assim, com essa defasagem. Em seguida, como seria de se esperar, no subitem A, ele procurou avançar para desenvolver e compreender melhor. E perguntou então: de que maneira, como o progresso da inteligência pode levar ao progresso moral? De que maneira? Porque era preciso entender. Então os Espíritos explicaram, dando a compreensão do bem e do mal. O homem pode fazer melhores escolhas. Em consequência disso, se lhe amplia o livre-arbítrio. E, paralelamente, na mesma proporção, a responsabilidade. Então, nós podemos simbolizar essa explicação mais ou menos na figura de um funil, onde nós pudéssemos colocar aqui o progresso da inteligência se ampliando, crescendo, paralelamente crescendo também o livre-arbítrio, porque é óbvio, todos nós sabemos, um dos maiores entraves ao exercício do livre-arbítrio é a ignorância. Então, a ampliação, o desenvolvimento da inteligência, com a consequente ampliação do conhecimento, é óbvio que resulta numa ampliação na mesma proporção do livre-arbítrio. Mas acrescentaram os Espíritos ao mesmo tempo e na mesma proporção também cresce o fator responsabilidade. E era natural então que ele fizesse uma outra indagação, que ficou com o subtítulo, o subitem B, em algumas edições, em outras só um tracinho para indicar que é uma outra pergunta. E perguntou assim: mas como é então que se observa entre os povos mais esclarecidos indivíduos altamente pervertidos? Porque se o desenvolvimento da inteligência, com o esclarecimento, com o avanço do conhecimento, isso deve provocar o desenvolvimento moral, um povo quanto mais esclarecido,
teria que ser moralmente mais desenvolvido. Era um raciocínio lógico. Muito bem. Disseram então os espíritos: o progresso completo é a meta, o progresso total. E aqui só uma observação: isso aqui significa progresso total, progresso completo. Não tem outra conotação, nenhuma outra conotação. O progresso completo é a meta. Mas enquanto não é atingido, tanto os povos como os indivíduos podem fazer uso da inteligência muito desenvolvida, mas não iluminada pela moral, podem fazer mau uso dela, podem aplicá-la de uma forma inadequada, utilizá-la para o mal. E disso a história nos mostra numerosos exemplos. Bom, essa citação eu estou fazendo aqui de início para a gente situar aquela frase inicial do autor do livro. Um indivíduo sem informações não pode assumir responsabilidades. Um indivíduo que recebeu informações não pode deixar de assumi-las. Mas eu disse que havia dois fatores que me levaram a recordar esse livro logo no início das nossas reflexões. Voltarei a isso depois. O segundo fator é este: A Hora da Verdade, que dá título ao livro. Segundo o autor, dentro do contexto em que ele procurava situar as coisas, e volto a repetir, um livro de cunho motivacional voltado para a área empresarial. Tratava-se, e mais especificamente ainda no contexto dele, porque ele era presidente, só lembrando, de uma companhia aérea, tratava-se daqueles momentos, geralmente rápidos, em que o cliente trava contato com o pessoal da linha de frente da empresa, em que o cliente é atendido por um funcionário da empresa. E segundo ele, no exemplo que lhe era próprio, momentos rápidos. Imaginemos uma companhia de aviação, um atendimento por telefone, um atendimento num balcão de aeroporto em qualquer parte do mundo, numa loja da empresa ou numa terceirizada em qualquer shopping, em qualquer lugar. Na época dele não, mas hoje, predominantemente pela internet. Em 1985 isso não acontecia. Então são esses momentos, diz ele, que irão determinar, que irão formar na mente do cliente a imagem da empresa. E é isso que irá determinar se ela será ou não bem-sucedida. E ele fala assim: 10 milhões de clientes, cada cliente, num período relativamente curto, de aproximadamente um ano, contatando 5 vezes com 5 empregados diferentes, a imagem da empresa durante um ano se formaria na mente dos clientes 50 milhões de vezes. Uma empresa grande, eu disse no início. Mas eu quero trazer isso para a nossa reflexão, para a nossa realidade, para o nosso contexto. A nossa hora da verdade. Qual é o nosso empreendimento como pessoa encarnada? Nós estamos na Terra, segundo o Espiritismo, para desenvolver um trabalho que tem por objetivo nos promover na hierarquia espiritual. Trocando em miúdos, estamos na Terra para realizar o progresso espiritual, para crescer espiritualmente. Então a nossa empresa é esta. E a nossa hora da verdade, os nossos momentos da verdade, certamente serão muitos. E nem sempre serão tão rápidos. Poderão ser. Há muitas ocorrências, há muitas situações que exigem de nós uma tomada de decisão, uma atitude. E muitas vezes ela tem que ser rápida. Mas por vezes isso poderá ser mais lento, mais demorado.
mas são as nossas atitudes. Será aquilo que nós fizermos nessas horas em que somos chamados à prova, em que somos convocados a tomar este ou aquele tipo de atitude? São estas horas, são estas oportunidades que irão definir se nós seremos ou não pessoas bem-sucedidas como pessoas encarnadas. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, e eu acho que nenhum de nós tem essa dúvida, que o conhecimento espírita é de uma eficácia muito grande, no sentido de capacitar a pessoa para o correto discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. O espírita é alguém que está de posse das informações, ou pelo menos deveria estar. Allan Kardec realça, enfatiza, com bastante insistência também, e ele foi o primeiro a fazer isso, a importância do estudo da doutrina espírita. Quando nós lemos, por exemplo, as conclusões do Livro dos Espíritos, e é interessante mencionar que pouca gente lê a introdução e as conclusões. E quando se lê um livro, como gosta de dizer o Alcântara, você tem que ler o prefácio, as dedicatórias, tem que ler tudo, né? Lá nas conclusões é um dos pontos em que ele fala disso. O valor, a importância, a força que o Espiritismo conduz em si reside na sua estruturação filosófica, com essa proposição de mudança para o pensamento da humanidade. Então o Espiritismo precisa ser conhecido, o Espiritismo precisa ser estudado, para que ele possa proporcionar à pessoa todo o benefício que ele pode proporcionar. Existem normalmente nos centros espíritas, com muita frequência, nós vamos encontrar, na maior parte dos centros espíritas, se não em todos eles, atividades voltadas para a assistência social. E isso é importante que exista, porque elas têm por objetivo atender uma necessidade imediata, promover um alívio imediato. É importante que existam como um benefício inicial, mas não devem deixar de se fazer acompanhar por outro, que é mais importante ainda, que é o ensino da doutrina espírita. Porque esta providência tem o caráter de libertação. Se nós refletirmos um pouquinho mais acerca disso, nós vamos facilmente nos recordar de que o Cristo tinha esse modo de operar, agia com frequência dessa forma, consolava primeiro, muitas vezes através de uma cura, mas não deixava de libertar em seguida através do ensinamento. Eu vou citar rapidamente 3 exemplos, mas eles são facilmente encontráveis a mancheias em todo o Evangelho. Por exemplo, em João, capítulo 4, existe uma passagem célebre, muito conhecida, acerca de um encontro dele com a mulher samaritana. João conta essa história mais ou menos assim, resumindo. Jesus saiu de Jerusalém com destino à Galiléia, mas entendeu de passar pelas terras da Samaria, que eram as terras dos samaritanos. Ele ia com os seus amigos mais próximos, com os seus apóstolos, seus discípulos. Nesse desvio, nas proximidades de uma cidade chamada Sicar, os discípulos foram até essa aldeia para comprar mantimentos,
E ele ficou ali nos arredores, sentou-se à beira de uma fonte, à beira de um poço, que era o famoso poço de Jacó. Um poço que havia sido legado ali àquela comunidade pelo patriarca Jacó. Sentou-se ali para descansar. Veio uma mulher samaritana que tinha o hábito de vir ali tirar água. Quando ela se aproximou, resumidamente, ele pediu água a ela. E ela estranhou porque ele era judeu, facilmente se reconhecia pelo modo de vestir, algumas características da indumentária, o modo de falar. Ela percebeu que ele era judeu, e ela era uma mulher, e ainda por cima, samaritana. Então ela manifestou estranheza: mas sendo você um homem judeu, como é que você fala comigo, que sou uma mulher samaritana? Porque entre judeus e samaritanos havia uma inimizade muito profunda, algo quase que irrecuperável, como hoje entre judeus e palestinos, algo muito parecido. E ele disse a ela assim: se você soubesse quem é que lhe pede a água, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. Se você beber da água viva que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. É óbvio que a princípio, como ela não sabia com quem estava falando, depois ela ficou sabendo, ela foi provavelmente a primeira pessoa pública a tomar conhecimento a quem ele se revelou, dizendo que era o Cristo. Mas até aquele momento ela não sabia. Ela se empolgou com a ideia, falou: Senhor, então me dê logo dessa água, porque assim era cansativo ter que vir ali todo dia, pegar água. Se bebendo daquela ela nunca mais teria sede, então que venha logo. Achava claramente que se tratava da água material que descedenta a sede orgânica. Todos nós sabemos, evidentemente, que ele falava de outra coisa. Dentro daquele simbolismo que lhe era peculiar, ele falava do ensino libertador da Boa Nova, do ensino libertador do Evangelho, que viria promover a libertação dos espíritos, promovê-los na hierarquia espiritual, dar-lhes um roteiro para crescimento, libertando-os das amarras da dor e do sofrimento no qual viviam mergulhados, e ainda vivemos. A história é bastante longa, merece ser lida, mas o exemplo é este. Há um outro em Lucas 10. Uma das vezes em que ele foi a Betânia visitar a casa de Lázaro e conversou ali com as irmãs dele, Marta e Maria. Nessa oportunidade ocorreu algo muito parecido. Quando ele chegou, juntou-se ali uma pequena multidão dentro da casa para ouvi-lo, como era de hábito. E a irmã mais nova, Maria, também ficou sentadinha lá, ouvindo Jesus, enquanto a irmã mais velha, Marta, se dedicava, se ocupava com os afazeres da casa. Quando ela se deu conta de que a irmã estava lá, sentadinha, ouvindo Jesus, e ela sozinha trabalhando, ela foi lá reclamar. E todos nós sabemos, recordamos dessa passagem, ao invés de reclamar com a irmã, ela reclamou com ele, dizendo: Senhor, o senhor não vê que a minha irmã me deixou sozinha com os trabalhos da casa? Diga a ela, pois, que me ajude. A letra é fria. A gente, quando lê alguma coisa, um livro, qualquer lugar, a gente pode até imaginar o tom que foi utilizado, mas não tem como saber. Em se tratando de Jesus, eu imagino que ele respondeu. Ele a censurou. Ele a censurou. Isso está claro. Mas eu imagino que o tom tenha sido doce, suave. Algo assim: Marta, você anda aflita, afadigada, ansiosa com muitas coisas, quando na verdade só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte,
aquela que nunca lhe será tirada. Notem bem que aqui a ideia é exatamente a mesma. Lá ele falava de água, aqui ele fala da boa parte. Por quê? A palavra dele, o ensino dele estava ali. Qualquer um de nós, com a nossa fé, pode facilmente imaginar que Jesus está conosco a todo instante. A nossa fé nos permite isto. Mas ali era uma situação peculiar. Ele estava lá mesmo, em carne e osso. Então, não podia haver algo mais importante a se fazer durante a presença dele ali. Tudo o mais podia esperar. Fundamental naquela hora era o que ele disse. Era estar ali, ouvindo, abeberando-se do conhecimento, do ensinamento libertador. E Maria havia feito isso. Aquela parte que nunca lhe seria tirada, ou seja, uma vez apreendido, incorporado, interiorizado o ensino do Evangelho, um patrimônio espiritual que jamais se perderia. E naturalmente libertador, porque a cura definitiva e permanente, como qualquer um de nós sabe, é a cura do Espírito. Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades do corpo. Mas Emmanuel, por exemplo, nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, que muitas das pessoas que Jesus curou voltaram a enfermar da mesma doença. E algumas morreram disso. Porque, na verdade, certamente não seguiram aquele conselho tão interessante que nós acabamos de lembrar ali. Vai, a tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então a cura permanente é a cura do Espírito. E a terceira lembrança, a terceira citação, para não alongar muito, ainda em João. Num dado momento, dialogando ali com aquele pessoal judeu, os mais ferrenhos, os mais ortodoxos, aqueles que com muita frequência se posicionavam contrários às coisas que ele ensinava e que procuravam encontrar meios para contrariá-lo, para criticá-lo, para ter de que acusá-lo. Numa dessas conversas, ele diz a eles assim: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer desse pão nunca mais terá fome. A ideia é a mesmíssima, não muda nada. Dentro do simbolismo do Cristo, tudo isso, a água, a boa parte, o pão, é a mesma coisa. Ainda nessa conversa, um pouquinho adiante, ele fala assim: eu darei o meu corpo para a salvação de muitos, eu darei o meu sangue, quem beber do meu sangue e comer do meu corpo nunca mais terá fome. E eles cochichavam entre si: olha, esse sujeito está louco, como é que ele vai dar o corpo dele para a gente comer? E na verdade, até hoje, muitos religiosos continuam confundindo essa coisa toda. Porque Jesus falou muito nessa história do bebam, inclusive na Santa Ceia, naqueles momentos finais, bebam, esse é o meu sangue, distribuir o pão como, esse é meu corpo, etc, etc. E depois construíram uma tal de Eucaristia, fizeram um monte de coisas baseadas nessas falas do Cristo, e se esqueceram de entender uma coisa muito simples. Ele falava da doutrina dele, ele falava do ensinamento, ele falava do Evangelho. Ora, recentemente eu terminei de ler um livro do Sérgio Aleixo, que ele fala uma coisa interessante, que os teólogos conseguiram complicar uma coisa que era fácil. Aliás, o primeiro que complicou uma coisa que era muito simples foi Paulo de Tarso. Ele foi o primeiro que começou a complicar tudo, com aquelas epístolas confusas que ele escreveu.
nós, com a chave que o Espiritismo nos proporciona, ainda conseguimos tirar alguma coisa dali. Mas para o povo que não tem essa chave, é muito complicado. Paulo complicou demais uma coisa que era muito simples. Mas vamos em frente. Aqui, eu estou falando da importância do estudo espírita. Aqui nós vimos que o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, é a alavanca de promoção do desenvolvimento moral. Com mais eficácia ainda, o conhecimento espírita deve alavancar o desenvolvimento moral, pela capacitação que oferece à criatura humana. De forma que nós já estamos nesse caminho. Nós já começamos a estudar a doutrina espírita, estamos procurando compreender. É evidente que, por enquanto, nós temos ainda muito mais informação do que conseguimos aplicar na vida cotidiana. É muito natural, e qualquer um de nós sabe, que conhecimento não significa de modo imediato, como foi dito aqui nessas respostas, conscientização. Mesmo o conhecimento espírita não significa de modo imediato conscientização. Porque a conscientização virá quando nós aprendermos a usar a informação que nós já temos para a transformação. Aí nós atingiremos o ponto da conscientização. Enquanto isso, somos ainda, como dizem os Espíritos em certos momentos a Kardec, somos ainda indivíduos relativamente esclarecidos, mas ainda falta um bocado de coisa para ser desenvolvida. Então, para refletir um pouquinho sobre isso, porque é do nosso maior interesse diminuir essa distância aqui. Ela está, é lógico que isso varia, evidentemente, de uma pessoa para outra, mas de um modo geral, essa distância ainda é bastante significativa. Nós sabemos muito mais do que praticamos. Essa é uma regra geral. É claro que há pessoas que já conseguem aplicar muito mais. Então é algo que precisa ser realizado. Mas nós já começamos. Nós estamos nesse caminho. Estamos procurando estudar, e esse estudo naturalmente servirá como alavanca para que nós possamos desenvolver o nosso potencial moral. Pior é quando a pessoa nem se interessa em aprender. Não quer saber de aprofundar. Prefere permanecer na superfície, sem muita disposição para um aprofundamento maior. Aí a dificuldade se torna um pouco maior, porque a pessoa deixa de se beneficiar do conteúdo esclarecedor da doutrina espírita. E isso dificulta bastante o processo de crescimento. Ora, não faz muito tempo, falando disso, um companheiro me disse uma coisa interessante. Esse que havia convidado alguém para ir ao centro espírita. E a pessoa que ele convidou disse a ele assim: não, eu não vou lá não, porque senão eu fico sabendo essas coisas aí que vocês sabem, e aí eu me torno responsável. Sabe, mas é um negócio bem interessante esse. Merece uma reflexão. Merece uma reflexão. Pessoas assim são os chamados espertos. Como gosta de dizer Divaldo Franco, e eu concordo inteiramente nisso com ele, uma atitude de esperteza não corresponde necessariamente a uma atitude de sabedoria. Nós já aprendemos que a evolução, o progresso espiritual, é uma fatalidade da lei divina. Nós vamos ter que evoluir, querendo ou não. Então é do nosso maior interesse abreviar esse tempo. Não é fugindo aos desafios que nós os evitaremos.
porque eles estarão à nossa espera mais adiante. Então, é ilusão pretender repousar na ignorância a pretexto de fugir à responsabilidade. Não é verdade? Mas há um outro complicador. Há um fator interessante dentro da linha comportamental, dentro da linha psicológica, e isso a psicologia vem abordando há muito tempo. Eu li algum tempo atrás e releio de vez em quando um livro do Dr. Carlos Toledo Rizzini chamado Psicologia e Espiritismo. E ali ele menciona aquelas citações de Anna Freud. Anna Freud, para quem não conhece, não sabe, foi filha de Sigmund Freud, o médico austríaco, pai da psicanálise. E ela também, segundo o Dr. Carlos, diz no livro, em 1930 e pouco, ela desenvolveu, ela realizou estudos muito profundos nessa área da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, e ela elaborou os chamados mecanismos psicológicos de defesa. Então tem ali o mecanismo de projeção, de racionalização, tem 10 ou 12 que eu não me lembro agora. Eu vou citar rapidamente aqui o tal do mecanismo da racionalização, porque é uma coisa que a gente faz com muita frequência e às vezes nem percebe. É quando a consciência, ainda que timidamente, a princípio, já se opõe a determinados tipos de atitude, a determinados tipos de comportamento, a determinados impulsos. Impulsos esses que nos agradam. Então nós criamos justificativas que nos permitem aplicar uma anestesia moral à consciência para poder livremente seguir o impulso, porque ele nos agrada. É mais ou menos assim, criar uma desculpa, uma justificativa para poder agir livremente naquilo que queremos fazer. É mais ou menos isso. O exemplo que ele dá, que é uma coisa antiga, que a maioria conhece, é um exemplo que é assim, é uma fábula. Estão bebendo água no mesmo riacho um lobo e um cordeiro. O lobo está mais acima e o cordeiro mais abaixo. O lobo, cujo instinto natural é devorar, atacar e devorar o cordeiro, então diz ao cordeiro: você está sujando a água que eu estou bebendo. Mas, graças à lei da gravidade, a água corre de cima para baixo. E esse é um dos grandes complicadores aqui do nosso problema das enchentes. Porque se não fosse isso, o problema já estaria resolvido. Alguns políticos já tentaram revogar essa lei, mas ainda não conseguiram. Se algum deles conseguir, certamente irá ajudar muito o Dr. Valdomiro aqui na solução do problema. O cordeiro fez o lobo entender isso, falou: olha, se tem alguém aqui sujando a água de alguém, é você que está sujando a minha, porque a água vem daí para cá. O lobo então disse a ele: bom, se não é você, então foi seu pai, ou então foi seu avô, se não é hoje, foi a semana passada, o mês passado, o ano passado. E as justificativas vão surgindo, sem conexão lógica com a realidade, porque na verdade o que se quer é atender o impulso. Eu vou dar um outro exemplo caseiro. Esses exames costumeiros que a gente faz de glicemia, colesterol, triglicérides, etc, etc. Não faz muito tempo uma pessoa do sexo feminino fez um exame de triglicérides e o seu resultado deu 169. E no papel estava escrito assim: normal, até 150. Mas havia uma outra informação: limite superior, 190. Ela sorriu e disse: ah, que bom, estou dentro do limite.
E eu pergunto a vocês, o que é que leva uma pessoa a deixar de olhar para esse número aqui e preferir olhar para esse? É óbvio, né? Não precisa mudar nada, não preciso sair da minha zona de conforto, não preciso alterar nenhum hábito alimentar, não preciso começar a fazer caminhada, atividade física, nem nada, porque estou dentro do limite. Então é uma tendência natural nossa de acomodar as coisas segundo a nossa preferência, e isso se chama racionalização dentro da psicologia. Santo Agostinho parece que conhecia muito bem esse assunto. Eu não falo daquele Santo Agostinho do século IV, que morreu no século V, que lá andou complicando muita coisa. Mas certamente, depois de muitos séculos, quando ele participou no século XIX da codificação espírita, com inúmeras intervenções, já se tratava de um espírito muito lúcido, muito lúcido. A mais conhecida participação dele talvez seja aquela do autoconhecimento, da questão 919A. Um pedacinho dela só. Ele fala assim: o autoconhecimento é a chave para o melhoramento individual. Acho que ninguém discute isso, porque é mesmo, não há a menor dúvida com relação a isso. O que é autoconhecer-se? É fazer um raio-x, é fazer um diagnóstico completo, olhar para dentro de si mesmo, identificar tudo, pontos fortes, pontos fracos, o que precisa ser corrigido, eliminado, pontos fortes que podem ser melhorados, porque não existe nada tão ruim que não possa piorar, e nem algo tão bom que não possa ser melhorado. Então, isso é autoconhecer-se. Por quê que é a chave do melhoramento? Ora, é óbvio. Se eu não consigo identificar em mim um defeito, um ponto a ser corrigido, se eu acho que eu não tenho, é evidente que eu não vou fazer nenhum esforço para mudar isso, porque eu acho que eu não tenho. Então, é um exame que requer isenção, honestidade plena, para que nós possamos fazer realmente esse processo. Então ele fala assim: mas vocês dirão, nós não temos a ilusão do amor próprio, que torna as nossas próprias faltas desculpáveis, que atenua as nossas próprias faltas? Certamente, diz ele. E dá dois exemplos célebres. Aí todos que estudaram o Livro dos Espíritos se recordam. O primeiro dos exemplos que ele dá é o do avarento. O que ele fala lá? O avarento se acha simplesmente um cidadão previdente, econômico. E o orgulhoso? O orgulhoso crê haver apenas dignidade. Aí ele fala: é assim mesmo, mas vocês têm um mecanismo infalível que não deixará que vocês errem. Imaginem cada uma de suas ações sendo praticada por outra pessoa e vejam se fica bem nela ou não. Se não ficar, em vocês também não fica, porque Deus não tem duas medidas para a sua justiça. Então, para que nós consigamos diminuir essa distância, aplicar a informação para a transformação, gerando conscientização, é preciso que nós consigamos vencer esses adversários. E um deles está na secularidade dos hábitos cultivados. Emmanuel nos diz em Pão Nosso, referindo-se aos nossos esforços para nos corrigirmos, para nos melhorarmos. Ele diz assim: sobre as vossas pálidas iniciativas do presente, pesam séculos e séculos de acomodação. É uma explicação
não é uma racionalização, não é uma justificativa. Deus não coloca sobre ninguém um peso maior do que a pessoa possa carregar. Então nós podemos vencer essa dificuldade. São hábitos insistentemente cultivados, profundamente enraizados dentro de nós, que naturalmente requerem um esforço maior de repetição. Mas de repetição num novo procedimento. Nós conhecemos a doutrina espírita, gostamos dos seus princípios, desejamos fazer deles padrão comportamental, mas temos dificuldades, temos muitas dificuldades. Então, como fizemos no passado, cultivando hábitos que hoje teimam em aflorar e nos chamar para um lado, é preciso bater fortemente e empurrar para o outro. Se não der da primeira vez, vai da segunda. Se não der da segunda, vai da terceira. Se não der da centésima, vai na 101ª. Mas é preciso perseverar, insistir, teimar, repetir. Eu vou finalizar a reflexão lembrando só aqui, questão 894 do Livro dos Espíritos, para finalizar. Kardec perguntou assim: algumas pessoas fazem o bem de uma maneira espontânea, parece que não lhes custa nenhum esforço, não tem que lutar contra nenhuma resistência contrária, contra nenhum sentimento contrário, enquanto que outras pessoas, para fazer o bem, precisam lutar contra si mesmas, vencer um sentimento contrário para poder fazer o bem. Aquelas que não precisam lutar têm o mesmo mérito dessas que precisam desse esforço? Dizem os Espíritos, aquelas que não precisam lutar é porque já lutaram antes e já venceram. O progresso nelas já está realizado. A prática do bem tornou-se para elas um hábito. Então, essa é a meta essencial da proposta espírita, que nós insistamos perseverantemente em usar a informação que nós já temos, visando a nossa transformação, e insistamos nisso, tantas vezes quantas se tornem necessárias, até que, por fim, o bem se torne também para nós um hábito. Muito obrigado a todos pela atenção, boa noite.